Bom dia, irmãs e irmãos, Mais uma segunda-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço os mentores, guias, guardiões, agradeço aos anjos guardiões. O objetivo desse estudo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. Filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 5ª temporada, estudando esse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, Evangelho à Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o médium esse mais e o espírito Ramatiz. E a terceira e a quarta foi o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou entrando hoje no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Quem se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e os prudentes. Instruções dos espíritos, orgulho e humildade. Missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender por pobre de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5,3. São Mateus quer dizer Mateus, Item 2. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre a sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Então, vamos entender o que podemos entender por pobre de espírito. São os humildes, que Jesus já coloca como os humildes os pobres de espírito. São aqueles que não são orgulhosos. Então, ele bota aqueles que têm muito conhecimento. Eu vou citar um exemplo. Uma pessoa intelectualmente, ele se acha que é o melhor em tudo. Então ele tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, pós-doutorado, mas não ajuda ninguém. Só ele que sabe tudo, Ele vê uma pessoa na rua pedindo alguma coisa, ele não dá nada, não ajuda nada, não faz nada. Ele só pensa nele. Ele que é o mais importante de tudo. Então, ele tem um lado só intelectual, mas não tem um lado da humildade. E aí ele se torna um orgulhoso. E Jesus qualifica esse que não faz parte de bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito aqui são os humildes, aqueles que não têm orgulho. É isso que ele quis dizer. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins,
por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado. Né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.